Shalom, shalom, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos ao final, né? Último vídeo desse propósito de 4 semanas. Então, tem 4 semanas que a gente tá aí alinhando o olhar, o ouvir, o falar e agora alinhando algumas questões do coração, né? Porque se a gente fosse falar, teria tanta coisa ainda para ser dito. Mas a gente já tá às portas aí, né? De Yom Kippur. Amanhã, sexta-feira. Na próxima terça-feira a gente já entra no jejum e já vamos encerrar, né, mais esse tempo e daí já nos preparar para tabernáculos. Bom, hoje, dentro desse último texto, desse último vídeo, desse último período, né, juntos, a gente vai tratar de algo que quase não tem na igreja. A Bíblia diz, queridos, que um abismo chama outro abismo, né? E eu não sei se vocês notaram na sequência desses vídeos que é muito natural alguém que tem uma debilidade em uma área ter em outras. Parece que quando está indo bem, né? Isso aqui eu tô bem, isso aqui eu tô bem, de repente aparece algo, não, isso aqui eu tô praticando, isso aqui ainda tá em mim, isso aqui ainda tá no meu coração. E daí parece que desencadeia um monte de coisa que tá dentro do coração ainda. Porque a Bíblia diz que um abismo chama, né, leva. Um abismo é o caminho, a direção para se cair em outro abismo. E por isso que a gente tem que preservar tanto, queridos, a vida de santidade. Eu me lembro na época dos encontros com Deus, que uma das coisas que era ensinada era o pecado tem que ser um acidente. E parece que vai passando o tempo e a gente esquece disso, né? A gente precisa continuar tendo esse zelo pela palavra do Senhor. Mas o que acontece agora é que a gente vê algo mais profundo, né? Porque eu sou de um tempo onde a igreja se preocupava muito com as obras da carne. Muito. Então, as obras da carne eram os escândalos na igreja, né? E daí a gente via, e ainda existe muitos núcleos cristãos que é assim, e daí quando um cai, cai na obra da carne, né? É aquele escândalo. E queridos, eu era assim, eu tinha esse cuidado, até que há um pouco tempo atrás, uns 4 anos atrás, o Senhor me deu uma visão. Eu estava aqui nesse lugar onde eu estou, aqui fora, estudando, e o Senhor me deu uma visão. E nessa visão era uma árvore bem grande, uma árvore sombria, sabe? Parecendo árvore de filme de terror. Aquelas cores sombrias. E essa árvore estava carregada de fruto. Só que os frutos, eles eram formados pela palavra pecado. Então era escrito assim, não sei se você já viu imagem assim na internet, escrito pecado, 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 pecado e formava o fruto. Todos os galhos estavam, o formato da árvore, né? Estava escrito transgressão e transgressão formava essa árvore. E as raízes, queridos, eram raízes profundas que iam longe, muito profundas. E essas raízes eram todas formadas pela palavra iniquidade. E naquele dia eu levei um susto, porque no decorrer dessa visão foi muito rápido, mas o Senhor falou comigo, pare de arrancar os frutos e trate a raiz. E eu vi o quanto isso é sério. E a partir daquele dia eu entrei num novo processo de mudança de mentalidade, tanto acerca da minha vida, como acerca de cuidar de pessoas, porque eu entendi que o fruto é a parte menos importante, embora seja a parte visível, né? Fui estudar sobre pecado, iniquidade, transgressão, as diferenças, o que é. E realmente são coisas totalmente diferentes uma da outra. E hoje eu tenho um cuidado muito grande, eu passei por essa transição de mentalidade, de entendimento. E hoje eu tenho um cuidado muito grande acerca da raiz do problema. Né? Tanto que quando alguém me procura, eu falo, qual é a raiz do problema? Tá, o que está acontecendo? Você está praticando isso, porque eu já vou para a palavra. Não, não tô. Então tá, então a raiz está aqui. Isso aqui tem que sarar. Porque, queridos, a palavra é um remédio para curar a raiz. Entenda isso. A palavra é um antídoto aplicado na raiz que arranca a iniquidade. E se esse pecado da raiz for arrancado, se a raiz for santa, não tem como o fruto ser um fruto doente. Amém?
Então a gente pode, né? A gente está nesse corpo de maldade. Nós estamos num corpo de pecado. A Bíblia fala sobre isso. Então, tire essa visão de que você vai ficar aqui na terra e não vai cometer nenhum pecado. Tire isso. Nós vamos errar. Porém, o pecado realmente tem que ser um acidente. Coisas que ainda estão brotando e aconteceu. E eu já saro aquilo na hora. Entende? Eu não vou ficar esperando, não vou ficar alimentando pecado, não vou ficar alimentando sentimento. E é uma coisa que eu tô falando isso, queridos, com muita segurança, porque é algo que eu tenho praticado na minha vida. Quando eu cometo algo, eu falo, Deus, não tá raiz, ainda tem um problema aqui. Senhor, esse sentimento aqui não tá certo. Aonde está o problema? E às vezes o problema é geracional, às vezes o problema é de traumas da infância, às vezes o problema está ligado à rejeição, à orfandade. Existe um problema. E eu preciso ir na raiz desse problema e resolver, e encarar esse problema de frente. Nós precisamos tirar essa capa de espiritualidade, queridos, e ficar tratando das coisas com superficialidade, né? E achar, né, que guerra todo mundo enfrenta. Sim, é verdade, todo mundo enfrenta guerras. Por exemplo, nós tratamos da incredulidade, da ingratidão e da insatisfação. Todo mundo enfrenta momentos com isso. Mas enfrentar, todo mundo enfrenta. Mas quem vence essa guerra? Entende? Onde você vai estar inserido? Você vai estar inserido naquele grupo que constantemente está enfrentando essas guerras, ou você vai estar inserido no grupo que enfrenta e vence? É diferente, entende? Todos nós vamos passar por momentos de medo, de insegurança, de será, né? Será que eu posso? Será que eu consigo? Todos nós vamos passar por momentos de nos olhar e falar, meu Deus, eu sou pequeno demais para isso aqui, eu não dou conta. Mas o que nos define não é isso. O que nos define é o que eu faço com isso. Eu pego isso e vou para o Senhor e falo, não, Senhor, eu estou errada. A minha visão acerca disso aqui está distorcido. Porque o Senhor não me daria algo que eu não fosse capaz de praticar. Eu não vejo isso em mim, mas o Senhor está vendo. Então me ajuda na minha visão acerca de mim mesmo. Né? Me socorre aqui. Queridos, eu sempre falo isso, né? Para quem está começando a me acompanhar agora, mas é uma coisa que eu sempre falo. O Senhor é um pai bom. Ele não é um pai irresponsável. Em que sentido? O Senhor, por exemplo, não falaria para você que você é um evangelista e que você vai ganhar a sua cidade aí para Jesus, se em você não tivesse todas as ferramentas necessárias para que isso fosse executado. O Senhor não é irresponsável. Seria a mesma coisa, queridos, que nós, como pais, pegássemos um bebê, né, que tem problema nas pernas, ou que ainda não está dentro da sua maturidade de andar, colocasse a criança em pé e quando ela caísse, batesse nela porque ela não sabe andar. Entende? Não tem lógica. Aquilo que o Senhor nos vocaciona, aquilo que o Senhor nos convoca, Ele já nos preparou para isso. Ele já nos deu as armas, as ferramentas, as palavras, as investiduras. Agora eu tenho que conquistar, me levantar, amadurecer, alcançar novas patentes, ganhar novos territórios. Tem a parte do Senhor, mas tem a minha parte. Então, nós precisamos aprender isso. Onde está a raiz do problema? A culpa não está em Deus, queridos. A culpa sempre vai estar em mim. E aonde está? Ah, não, o trauma que desencadeou determinados problemas da minha vida foi algo que eu não busquei. Eu era criança e passei por isso. Sim, eu concordo. Amém. Porém, o sair deste lugar está em você. Entende? O perdoar, o consertar, o não aceitar ficar preso, isso está em você, isso está na sua decisão, isso está no seu posicionamento. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Não existe uma pessoa na face da terra que não sofreu traumas, que não sofreu abandono, que não sofreu rejeição. Esquece. Alguns numa proporção maior, outros numa proporção menor, mas todos nós sofremos. Eu vou contar um testemunho bem bobinho aqui para vocês, só para vocês entenderem. Quem já me acompanha e já ouviu falando sobre isso. Eu era, queridos, tímida ao extremo. Sabe o que é extremo? Na minha época de escola, trabalho em grupo para apresentar, eu ajudava a preparar todo o trabalho antes. Mas na hora de apresentar,
eu faltava na aula, eu perdia nota, mas eu não apresentava na turma, na frente da turma. E eu estudei com a mesma turma da 5º ao 3º ano, com a mesma turma. Morava numa cidadezinha aqui em Rondônia, bem pequenininha, né? Então, era nós mesmo. E os professores eram amigos dos meus irmãos, eu vivia dentro de casa. Mas eu era extremamente tímida. E eu me converti nessa atmosfera de timidez. Passou um tempo, uns 2 anos e pouco eu estava na igreja, o pastor me escalou, me empossou para ser professora da escola dominical dos pequenininhos. Queridos, o meu nível de timidez, e aqui, queridos, eu não tô falando de uma timidez que, eu tenho vergonha, eu não gosto que me vejam, não tô falando disso. Eu tô falando de algo que paralisa. Eu tinha algo que me paralisava, que me bloqueava totalmente. E eu sofri muito para dar aula para aquelas crianças, eu tinha muita vergonha. Na sala tinha 8 crianças, que a mais velha devia ter 7 anos. Eu não orava com eles, eu pedia para eles orarem, porque eu tinha vergonha, era terrível. E eu falo que o Senhor me colocou ali com aquelas crianças, para aquelas crianças me ensinarem. Elas foram meus mentores, porque elas foram instrumentos de Deus, ferramentas do Senhor, para que eu saísse desse lugar de timidez. E as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo no ministério, daí eu comecei a fazer direção de cultos, e foi até que eu comecei a ministrar. E daí quando eu comecei a ministrar, que eu comecei já com mais maturidade, com mais entendimento, eu falei assim, não tem lógica, essa minha timidez não tem lógica. Não tem sentido. Não tem sentido. Por quê? Porque eu venho de uma família funcional na sua maioria. Meus pais, minha mãe hoje viúva, mas assim, foram casados a vida inteira. Eu sou a caçula, então eu já nasci num período das vacas mais gordinhas, né? Não passei aquelas privações de começo de casamento. Então, assim, eu não tinha motivos, queridos, eu não tinha. Eu olhava naturalmente, eu não via motivo. E daí, eu sou de temperamento sanguínea e colérica. E daí, mais algo que não tem motivo. A timidez não tem motivo. E eu comecei a orar. Falei, Deus, onde está a raiz disso? Eu nem tinha esse entendimento aqui ainda, queridos. E quando foi uns 10, 11 anos atrás, eu fiquei muitos anos orando. Falei, Deus, onde está o problema? Por quê? Porque eu entendi que eu podia ajudar outras pessoas. E um dia eu tô aqui em casa conversando na época com uma discípula da célula. Ela sentada aqui e eu estendendo roupa. E quando eu estendi uma peça de roupa, queridos, eu me vi com 4 anos de idade, na escola. Eu vi a cena assim toda certinha, sabe? Eu na escola, pedindo pra professora pra eu ir fazer xixi, e a professora não deixou. E eu tava tão apertada que eu fiz xixi na calça, na roupa, né? Sujei tudo. E todas as crianças da sala começaram a rir e debochar. E ali estava a raiz do meu problema. E, queridos, foi algo tão, tão profundo. Pode parecer banal, né? Mas foi algo tão profundo que eu já tinha vencido a timidez. Mas no momento que eu vi aquela cena, eu caí no choro. E aquele dia foi o dia da minha cura. Entende? Então tem que ter, queridos, o Senhor nos fez pessoas livres, o Senhor nos fez. Nós somos cidadãos dos céus, nós temos toda a identidade de Cristo. Tem que ter algum problema se a gente está andando fora disso, entende? E vai ter, porque nós estamos num corpo de pecado, amém? Eu só não posso pegar isso para falar, eu tô nesse corpo mesmo, então bora. Não, porque eu quero exercer o reino de Deus nessa terra. Então, para eu exercer o reino de Deus nessa terra, eu tenho que entrar e viver nesse processo de santificação. 13, 14 minutos, isso foi a introdução. Hoje nós vamos falar, queridos, acerca da insubmissão. É algo que é tão terrível, né? Ontem a gente falou da insatisfação, essa semana foi do ZIN, né? Incredulidade, ingratidão, insatisfação e agora insubmissão. Eu liguei ontem, né, a questão da insatisfação com a ingratidão. Andam juntos e a incredulidade é uma abridora de portas, né, para que essas coisas aconteçam. E a insubmissão anda junto com tudo isso, queridos. Eu falei ontem acerca da independência, né, do galho que quer andar sozinho aí. E a insubmissão é exatamente isso. Eu quero fazer do meu jeito. Queridos, e isso é totalmente errado. Eu não quero me submeter a homens, eu me submeto só a Deus.
Tá, primeiro para começar aí, você tá na igreja. A grande maioria que me assiste são pastores, apóstolos, líderes, né? Porque essas palavras não são para evangelismo, são palavras de alinhamento para a igreja. Você é líder. Então você realmente quer que pessoas se submetam a você, mas na sua cabeça você é o tal e não precisa submeter a ninguém? É isso mesmo? Queridos, não existe isso. Nós precisamos de prestação de contas. Nós precisamos de alguém que revise a nossa vida, queridos. De alguém que interceda. De alguém que saiba das nossas causas, que saiba das nossas dores. De alguém que saiba dos nossos problemas. De alguém que saiba das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Nós precisamos de alguém para prestar conta, queridos. Porque a insubmissão, ela está ligada diretamente a Leviatã. Ela está ligada diretamente ao orgulho. E eu prestar contas faz com que eu me desvincule, com que eu quebre essas alianças com o orgulho, com o Leviatã. Porque ninguém quer. Nós até queremos alguém que interceda por nós, que pague o preço por nós, mas nós não queremos alguém que eu tenho que prestar relatório, que eu tenho que ir, que eu tenho que me mostrar, que eu tenho que me despir, que eu tenho que tirar minha armadura e falar, ó, a lepra tá aqui. Porque a gente acha que mostrar quem nós somos vai fazer com que as pessoas percam a visão do nosso mundo espiritual. Queridos, uma coisa que eu sempre falo, se você quer ter ponto comigo, eu, como uma pessoa espiritual, você vai ser alguém que confessa pecado. Porque eu olho para alguém que confessa pecado, eu falo, esse aí que é mudança de vida, esse aí que é transformação, esse aí que é ser um homem e uma mulher de Deus, e esse top tá lutando contra o pecado, tá lutando pelo reino, tá lutando para ter uma vida diferente, é um homem e uma mulher de Deus. Agora, quando eu vejo uma pessoa cheia de si mesmo, arrogante, que não fala, que sempre tem aquele nariz empinado, porque eu sou, que eu vi, eu só espero que algo não dê errado. Não é que eu estou na postura de julgamento, queridos, mas é que os frutos demonstram quem nós somos. Entende? Eu sempre falo isso acerca de não se coloque mais espiritual do que você verdadeiramente é. Em que sentido? Você ora, jejua, glória a Deus, tem um monte de gente que faz isso também. Então não discuta. Quem me conhece sabe disso. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, olha, Deus me falou, eu falo, então vai. Ainda que eu veja, falo, não, Deus não falou isso não. Mas eu não me meto nisso. A não ser que seja algo extremamente fora da palavra, tá, queridos? Daí eu me meto. Mas senão eu não me meto nisso. Porque eu entendo que Deus possa falar algo com você que não falou comigo, porque não é da minha conta, não tem nada a ver comigo. É sobre você. Entende? Então nós precisamos deixar essa insubmissão de andar na nossa independência, de andar na nossa forma. De não é assim. Deus fala, tá todo mundo falando, não, não é. Mas Deus falou comigo que é, então eu vou. Nós precisamos sair disso, queridos. Sabe, nós precisamos reconhecer esse nível de rebeldia do nosso coração e sermos arrancados deste lugar. Queridos, o Senhor resiste ao soberbo. Não tem outro pecado. Por exemplo, o único pecado que dá paternidade a Satanás é a mentira, né? Outros pecados, Satanás está atuando, mas o mentiroso, ele tem a essência genética, o DNA de Satanás. E o Senhor, ele não compactua com o pecado, mas o soberbo, ele resiste. Sabe o que é resistir? É colocar a mão no peito e falar, não chega perto de mim. É como alguém que fede espiritualmente. E a insubmissão está totalmente ligada à rebeldia. E o rebelde, na Bíblia, ele é feiticeiro. Entende? Vocês conseguem entender a seriedade disso? Quando eu me coloco num lugar, né, que eu estou acima, que eu só escuto a voz de Deus, queridos, Deus age através de pessoas.
Amém? Como que nós servimos a Deus? Eu estou aqui servindo vocês, porque eu estou servindo a Deus. Vocês são o caminho para eu servir ao Senhor. Se eu não servir vocês, se eu não servir as pessoas, eu não consigo servir a Deus. Porque Deus está nas pessoas. E se Deus está nas pessoas, além de servir, o Senhor vai usar quem? Para me tratar, para me ensinar, para me corrigir. Quem que o Senhor vai usar? Pessoas. Nós queremos só ter contato com o anjo, né? Só com o Espírito Santo. Isso é errado, queridos. É lógico que nós precisamos passar tudo pelo crivo da palavra. Mas eu preciso entender que nem tudo eu tenho conhecimento e que Deus está usando pessoas para falar comigo. Sabe, olha, o que diz em Hebreus, vamos lá em Hebreus 3, né? A gente já leu essa semana acerca disso, mas vamos lá. Hebreus 3, versículo 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração. E disse, estes sempre erram em seu coração. Quer dizer, externamente estava tudo legal, mas sempre erravam no coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. E daí o versículo 12 que a gente já leu aqui: vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Queridos, o Senhor tem os seus caminhos. E eu não estou falando do caminho da salvação agora, amém? Porque o caminho da salvação só tem um, que é Jesus. Mas o Senhor tem os seus caminhos. E o Senhor vai usar pessoas para falar, para tratar, para nos ensinar, para nos amadurecer. Entende? E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e não endurecer o nosso coração. Eu tenho quase 26 anos de caminhada cristã. E nesse período eu já vi muito isso, mas muito. Pessoas que estão no ministério, congregando, e ela não concorda com aquilo que está sendo pregado. E ela começa a agir para ela tratar o líder. Eu vou mostrar que isso aqui está errado. Queridos, não faz isso. Isso é rebeldia. Entenda, Deus tem muitas formas de sabedoria. Por exemplo, eu tô aqui hoje, eu ministro acerca da Techuvá, inclusive o ministério chama Techuvá, acerca de voltar aos princípios. Então, eu vou falar acerca das festas, eu vou falar acerca do Shabat, eu vou corrigir acerca da palavra, tá errada, a palavra diz isso. Esse é o meu ministério. Todo mundo vai concordar com isso? Não. Porque tem pessoas que querem estar num ministério de milagres. E o Senhor opera milagres através de todos? Sim, mas a base do meu ministério não é esse. O milagre que acontece aqui é as pessoas se renderem à palavra. Tem pessoas que querem estar num lugar onde constantemente está sendo liberado profecias. Essa é a base daqui? Não, não é. Entende? Mas esses lugares estão errados? Não, não estão. É a porção que Deus deu para eles. Então, se você está num lugar onde você não concorda, eu estou falando de concordância, não estou falando de heresia, amém? Que você não concorda, queridos, ora e fala, Senhor, eu estou sendo rebelde ou eu estou no lugar errado? Me coloque no centro da tua vontade. Entende? E seja livre. Queridos, deixa eu achar alguma coisa aqui. Vou pegar o caderno. Deixa eu achar uma folha em branco aqui, que é tudo escrito. Tá, uma folha em branco. Vamos colocar que isso aqui é todo o reino de Deus, tá? E o Senhor, entre tantas comparações que Ele faz na nossa vida, uma das comparações que Ele faz é que nós somos ovelhas do seu pasto, amém? Então aqui
É todo o pasto do Senhor. Então vamos lá. Vamos repartir esse pasto. Então daí aqui, dá pra ver? Não dá. Ah, dá aí. Aqui tem vários pastos. Então esse pasto chama Techuvá, esse pasto chama Deus não sei das quantas, esse pasto chama Aliança do Eterno, esse pasto chama, sei lá, vai pensando nos nomes aí do ministério de ministérios que eu não vou falar. Mas todos os pastos são do Senhor, ok? Todos são do Senhor. Mas daí, o Senhor trouxe uma ovelha aqui para o Techuvá, porque essa ovelha precisava ser alinhada aos princípios da palavra. Mas a sua identidade ministerial não é daqui. A sua identidade ministerial é daqui. E daí, essa ovelha, ela vai receber os nutrientes que ela precisa daqui, mas daqui para ela chegar aqui, ela tem que passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, até chegar lá. Eu não estou com isso apoiando você ficar de galho em galho. Amém? Mas eu estou dizendo que não seja insubmisso. Se você está num lugar e este lugar tem uma visão totalmente diferente da visão que você tem duas coisas. Ou o Senhor está te tratando para que você cresça, amadureça, aprenda a dobrar cerviz, ou você está no pasto errado. Não tem. Olha só, aqui nesse texto que a gente leu, diz assim, cadê? A tentação onde... E não conheceram os meus caminhos. O Senhor tem caminhos de tratar conosco. Vai vir pessoas que têm a identidade Techuvá. O Senhor chamou para isso, para essa identidade, para ser ativado e atuante neste lugar. Glória a Deus. E vai vir pessoas que não são. O que eu estou dizendo é, líderes, não trate essas questões como rebeldia. Pessoas, no contexto geral, ovelhas do Senhor, dos pastos do Senhor, não seja insubmisso por ter uma visão diferente. Ore, Senhor, se o meu lugar é aqui, eu quero que o Senhor fale comigo, trate no meu coração, porque eu quero viver em submissão. Porque a submissão agrada ao Senhor. Eu me submeto ao Senhor quando eu me submeto a homens. Porque homens são a tua voz na terra. Senhor, aqui não é o meu lugar, então tá, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Eu estou pronto para aprender. Quando eu aprender, o Senhor me mostra para onde eu vou. Porque, querido, sair de igreja não é ser rebelde. E isso não é fácil. Não é fácil para a ovelha, não é fácil para o pastor. Mas nós precisamos sair da insubmissão, queridos. Isso aqui é uma fonte, é uma linhagem, né? Mas tem a insubmissão aos patrões, pessoas rebeldes dentro do seu trabalho. Tem submissão dentro de casa aos pais. Queridos, olha só, vamos ler esse texto aqui novamente? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçam vossos corações. Como na provação no dia da tentação no deserto, né? O Senhor tentou. Por que a tentação do deserto vem? A Bíblia fala que o Senhor nos coloca no deserto para nos mostrar como está o nosso coração. Esse povo, eles foram colocados no deserto. E o que apareceu no coração deles? Insubmissão. Porque o Senhor estava ali, operando, mostrando milagre, mostrando o caminho. O Senhor estava ali com a nuvem, o Senhor estava ali com fogo, o Senhor estava ali com a rocha, o Senhor estava ali através de Moisés, o Senhor estava ali através de Arão, o Senhor estava ali, nada se perdia, vinha o maná, a roupa não gastava, o calçado não gastava, e o povo era rebelde. E o povo era insubmisso. Queridos, a gente lê aquele texto, né? Vamos se levantar contra Moisés. Porque o Senhor não fala só através dele, o Senhor fala através de nós também. Mas na hora de ir lá pro monte, na hora que tá lá trovejando, relampeando, não vão morrer, vai você, Moisés. Agora o Senhor não fala com a gente não, fala com você. Mas na hora do bom, não, o Senhor fala comigo também. Queridos, vamos arrancar do nosso coração em submissão.
e vamos entrar na submissão. Quais são as direções que você tem ouvido, queridos? Obedeça. Quando a sua igreja te chamar para orar, ore. Pare de ser rebelde. Ah, eu não sei orar como os outros, mas não é para você orar como os outros, é para você orar como você. Na simplicidade, talvez você ainda não saiba, não tenha palavras, não conheça o Senhor ou a palavra o suficiente para ter uma oração de meia hora, de 40 minutos, de uma hora. Ore 1 minuto, ore 30 segundos. Ore dentro daquilo que você tem hoje. Porque quem é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. Quando a tua igreja chama para jejuar, jejue. Tem suas limitações, jejue dentro das suas condições, não dentro da sua zona de conforto. Porque tem muitas pessoas que podem jejuar, mas inventam desculpas para não jejuar. Chamou para estudo, vem aprender, queridos. O pastor falou para não ir, não vá. Não seja peso, não seja fardo. Saia, arranque a rebeldia do seu coração. Arranque a insubmissão, queridos. Não entre num lugar aonde o Senhor vai te tratar como um feiticeiro. Aonde o Senhor vai te resistir e não vai querer que você se aproxime. Se submeta. Se o seu pastor falar vai e faz, faz. Faz, queridos. Esses dias, o apóstolo Éder colocou a gente numa prova aí, né? Que era... Ele tem os seus grupos aí de propósito. E ele nos colocou para ministrar. E daí você pode falar assim, para você é fácil, você já tem canal, você ministra. Queridos, não é fácil. Uma coisa é eu falar aqui, dentro da minha identidade, dentro do meu canal. Outra coisa é eu representá-lo. Não que eu não o represente aqui. É lógico que eu o represento aqui. Mas outra coisa é diretamente eu o representá-lo. Eu tremi na base, tá? O primeiro dia que eu fui, queridos, só Deus sabe como eu fui. Vocês me veem sorrindo muitas vezes aqui, não sabem como que tá o coração. Só Deus sabe como é que eu fui. Mas eu fui. Por que que eu fui, queridos? Porque eu sou boa, porque eu faço? Não. Porque eu recebi uma voz de comando. E eu não vou desobedecer essa voz. Porque se essa voz me direcionou, é porque o Senhor, através dessa voz, tá vendo que eu tenho condições. Ou que eu não tenho, mas que eu preciso romper estruturas que me prendem. Que eu preciso dar um passo a mais. Que se eu quero crescer, eu preciso romper. E eu aceitei o desafio. Então, ouça a voz do Senhor. Caminhe nos caminhos do Senhor. Seja uma ovelha como Jesus, que era manso e humilde de coração. E é dessa forma que a gente encontra descanso. Descanso. O descanso está ligado à humildade, à obediência, à submissão. Sabe? Pra gente encerrar, eu tô no Instagram falando acerca dos 10 mandamentos, né? Nesses 10 dias. E ontem era o 4º mandamento, né? Acerca do dia do descanso. E daí uma pessoa veio meio que me confrontar, sabe? Mandando texto, falando que uns guardam, outros não guardam, não sei o que e tal. Eu só mandei um joinha. Porque olha só, a pessoa pega um texto da palavra que tá dizendo assim, olha, tem gente que guarda, tem gente que não guarda. E quer te confrontar dizendo que você não pode guardar. Mas eu estou sendo submissa àquilo que o Senhor falou comigo. Se o Senhor não falou isso com você, glória a Deus. Caminhe na luz que o Senhor tem te dado. Mas naquilo que o Senhor tem te dado, se submeta. Ainda que você não tenha o desenho completo, ainda que você não entendeu tudo o que está acontecendo, ainda que você não saiba a grandeza, a fé, a credulidade ao Senhor, a fidelidade, a lealdade ao Senhor vai fazer com que você dê passos de fé por causa da submissão. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que seja e que tenha sido esse período um período de reflexão, de arrependimento, de conserto, de um novo posicionamento. Como eu disse ontem, a gente se vê no Yom Kippur do ano que vem, né? É lógico que a gente vai continuar se vendo. Mas dentro desse propósito, ano que vem, se o Senhor nos permitir, se estivermos aqui
nós nos vemos novamente, mas que ano que vem sejam outras coisas a serem tratadas, sabe? Se for alguma coisa da visão, que seja algo da visão que não foi tratado esse ano. Se for alguma coisa do coração, que seja algo que não foi tratado esse ano, sabe? Mas que nós possamos vencer de glória em glória. Que você e a sua casa se achem escritos no livro da vida do Senhor. No livro onde haverá prosperidade, onde haverá crescimento, onde haverá abundância. Nós estamos aí na metade, né, dos 10 dias do Yom Kippur. Estamos já para encerrar. Que você se encontre aprovado. Que o Senhor, ao passar os olhos dele sobre a terra, te encontre como um servo prostrado em contrição e arrependimento, em busca para verdadeiramente ser nessa terra a imagem e a semelhança do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. E que nessa bênção vocês prosperem, sem peso, sem dor, sem cansaço. Prosperem glorificando o nome do Pai, em nome de Jesus. A gente volta aí semana que vem. Talvez essa semana ainda eu volte falando mais um videozinho sobre o Yom Kippur, mas semana que vem eu volto aí trazendo as direções. E vamos para o jejum. Vamos nos separar, vamos nos santificar, porque o Senhor é conosco para nos dar vitória em todas as coisas. Shalom, shalom, queridos. Que o Senhor te abençoe. Foi uma alegria passar essas 4 semanas com você, me santificando juntamente com você. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.